Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Você já sabe, é aquela hora de você parar tudo que você está fazendo, ou continuar tudo que você está fazendo, mas com fone de ouvido, para a gente poder dar o pontapé inicial aqui da discussão do Guia de Estudos da Lição da Escola Sabatina, que esse trimestre, como provavelmente você bem já sabe, a gente está estudando o livro do Êxodo. Do capítulo 1 até o capítulo 40, a gente está passando aqui capítulo por capítulo, trecho a trecho da história, que é uma história que muita gente acha que conhece, mas muitas vezes deixa os detalhes de lado. E para todos aqueles que acham que Êxodo é o livro da lei, a gente está descobrindo que, na verdade, é muito mais do que isso. Êxodo é o livro da graça e da misericórdia divina, de um Deus que escolhe entrar em aliança com um povo que ele sabe que vai dar mancada, que vai enfiar o pé na jaca, mas Deus ele vai, passo após passo errado do povo, mostrar que ele está ali para fazer esse relacionamento dar certo, custe o que custar, inclusive com muito custo para si mesmo. E no episódio de hoje, nessa lição de número 10, a gente vai estudar sobre a proposta aqui de uma ferramenta didática que, assim, vai fazer com que toda a pedagogia religiosa de Israel vai girar em torno desse evento, desse objeto, desse lugar, e que a gente pode aprender muito dele. Então a gente vai começar a ver um pouquinho disso. A gente ainda tem um episódio especial para esmiuçar, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia. Então fica aqui com a gente, porque você não pode deixar de estudar esse capítulo especial aqui do Êxodo, que é o capítulo de número 24, tá certo? Então, a gente vai, aos poucos aqui, ler o texto, comentar sobre ele. A gente vai tentar pontuar aqui um pouco do que é cada dia da lição, mas a gente não vai ficar tão preso a isso como geralmente a lição fica, tá certo? Mas para você aí se organizar no seu estudo, a gente vai tentar pontuar aqui e ali. E para me ajudar nesse estudo, mais uma vez, nessa lição de número 10, eu tenho aqui comigo mais uma vez esse que tem me ajudado muito nesse trimestre, especialista super poderoso em Êxodo, o terrível, ou não, tão terrível? Não sei, mas agora... Não é terrível Leonide, não, não, é o maravilhoso Tiranossauro Rex Leonide. Muito obrigado bem. por estar aqui mais uma vez. É um prazer, um privilégio estar aqui contigo, também com vocês aí de casa, podendo discorrer sobre esse livro tão curioso, né? Que não tem só a lei, mas tem muito mais, assim como a própria salvação de Deus, né? Não tem só a lei, tem muito mais também. É porque, assim, muitas vezes a religiosidade faz com que a gente pense, Leonide, que nós fomos criados, ou que o grande objetivo do ser humano é guardar a lei. Sim, cumprir regrinhas, né? Pré-requisitos e tal. Mas elas são, talvez, assim, facetas de algo muito mais amplo que a gente pode chamar de relacionamento. Olha só que curioso, não? Deus ele nos criou para um relacionamento com ele. Uhum. Né? Vamos criar o homem, a nossa imagem, para que eles estejam num relacionamento com a gente, né? E Deus os abençoou. Uhum. Então a gente percebe assim na aliança, e essa aliança ela vai se desdobrando no decorrer do Antigo Testamento, né? Então quando Deus vai lá e cria Adão e Eva e entra numa aliança com eles, a primeira coisa que Deus fala, e Deus os abençoou e disse. Uhum. Olha só. E aí ele vai lá e chama Noé e falou assim, e Deus abençoou Noé e disse. Uhum. Aí ele vai lá e chama Abraão e fala para Abraão, Abraão, sai daí e tal, vai para terra que eu vou lugar, eu serei contigo e vou te abençoar. Olha só. O que é esse abençoar? Eu vou fazer você entrar num relacionamento comigo, da qual você vai ser muito abençoado nesse relacionamento. Sim. Você vai crescer, você vai... E a gente olha para a aliança, e olha para o povo agora, especialmente no Êxodo 20, e em sequência aqui e tal, a gente fala assim, não, viu, Deus criou eles para dar regras para ele. E ele tá falando assim, não, primeira coisa, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, e agora eu vou abençoar vocês, se vocês me ouvirem, se vocês ficarem comigo Sim. aqui e tal, e vocês vão ser uma bênção para as outras nações. Então a gente percebe que a aliança, ela visa um propósito de criar esse relacionamento. Mas é claro que um relacionamento, ele não é um relacionamento assim, onde cada um faz o que bem entender. Sim. Nem o próprio Deus, por mais que ele possa fazer o que ele bem entender, Sim. ele se priva de várias coisas em prol desse relacionamento conosco. O simples fato dele, tipo, aparecer para aquele povo e falar com eles na linguagem deles, já é Deus se limitando e fazendo, assim, não é não fazendo o que ele não quer, mas é tipo assim, se privando de fazer coisas que ele poderia fazer, ou seja, ele se diminuindo, ele se conformando numa linguagem acessível, e a lei, todos esses prognósticos, todas essas coisas aqui, é Deus falando na linguagem da humanidade. Isso é muito interessante, né? Porque acho que a maior bênção da própria aliança não seria nem aquilo que Deus pode prover para o povo, mas a própria aliança e o relacionamento com Deus. E de fato, quando Deus ele escolhe o povo, ele está se limitando a agir através do povo. A gente sempre fala isso, né? Deus ele poderia
resolver a história da humanidade com um piscar de olhos, um estalar de dedos. Mas ele escolhe a gente para levar essa mensagem adiante, né? Então, ele limitou-se, né, para permitir que a gente participasse desse processo. E vamos combinar que não é um plano muito bom não, né? Permitir que o ser humano participe do processo, pregue, anuncie. Já errou ali. Já errou na premissa. Escolheu mal. Mas mesmo assim, isso é uma bênção para nós também. Sim. Então, na aliança, a principal bênção nem é aquilo que Deus pode prover, mas é a presença dele em aliança, né? Sim. E a gente vai perceber, no decorrer desse processo, eu não sei se vai ser nesse episódio ou no episódio que vem, de que, acho que é no que vem, de que de fato, assim, quando Deus faz a proposta de que vai dar todas as bênçãos para eles, mas sem a sua presença, Moisés fala, calma lá. Não tô muito afim disso. Não vamos nos precipitar, a gente vai falar mais sobre isso, é um episódio bem interessante, mas mostra isso, de que muito mais do que as bênçãos divinas, é a própria presença de Deus, né? Então, como a gente viu no episódio passado, essa ideia, tipo assim, o que é viver a lei de fato? A gente não vive a lei como premissa, não é como premissa, mas a gente não vive a lei como o fim em si mesmo. Sim. Mas, por exemplo, quando eu entro num relacionamento com minha esposa, eu não deixo de traí-la, ou seja, eu não mantenho minha fidelidade a ela porque a lei exige. Eu faço isso porque eu a amo muito e não quero feri-la, não quero desonrá-la, eu quero que ela se sinta honrada, amada. Então, assim, quando eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu não faço as coisas porque a lei manda. Eu faço as coisas porque o relacionamento, ele é muito mais feliz e frutífero dessa forma. E aí, quando eu estou amando, eu automaticamente, é o que Paulo vai dizer, quando eu amo, automaticamente eu faço as coisas que a lei demanda. Isso mostra que a lei, no final, não deve ser o objetivo, mas o resultado dele. Então, você guarda a lei não para ganhar algo, mas você guarda a lei porque ganhou algo. A gente vai até ver isso dentro do próprio Êxodo, tem essa construção. Quando você chega, principalmente, falando em aliança, na parte de bênçãos e maldições, onde Deus, ele fala, se vocês guardarem isso, vão receber essas bênçãos, né? Aí o pessoal fala, não, então é assim, se eu for obediente, você é abençoado. Mas não é assim que funciona. Você já foi abençoado. A primeira bênção foi, inclusive, no caso de Israel, a libertação do Egito. Agora ele fala, vocês querem continuar sendo abençoados? Continuem andando na lei. Então, a lei não vem como um pré-requisito para receber as bênçãos, ser abençoado, ter a melhor vida. Não, ela vem como uma prova de amor e gratidão do que Deus fez por mim. E aí, se eu quero andar na presença dele e ter vida, eu vou fazer aquilo que ele pede. Exato. Então, quanto mais a gente vai se aprofundando nesse relacionamento de amor, mais, digamos assim, profundamente na lei eu vou me conformando. E de forma natural, né? De forma natural. Não uma forma de tentativa de ganhar alguma coisa e meio perfeccionista. Não, eu vou provar para Deus que eu amo ele, sendo fiel a ele. E não precisando dele, porque eu vou ser perfeito, para que eu preciso de Deus? E se a gente pudesse andar na lei de fato de forma perfeita, para que eu precisaria de Deus, né? Se sozinho eu consigo. E é isso que a gente vai ver um pouco essa semana, né? Como que a lei é dada, a aliança é feita, mas logo em seguida, como parte da própria aliança, tem uma coisa que ela prevê também que o homem vai cair, né? Que ele vai errar e vai cometer os seus deslizes. Que ela já parte da premissa de que o ser humano, por estar dentro desse contexto de pecado, vai quebrar a aliança. E o que a gente mais vai ouvir no texto que a gente vai ler agora é o que o Senhor falou, a gente vai fazer. Né? E aí faltou aquela parte, e Deus riu, falou, sei. Então assim, acho que indo para a lição de domingo, para a parte de domingo aqui, vamos pro texto, a gente já pode começar a ler o texto, né? Já que essa introdução de sábado aqui é mais para a gente ter essa visão de fato do que é um relacionamento, do que é entrar nesse relacionamento com Deus, e qual que é a proposta que Deus vai fazer para ele, sabendo daquilo que vai acontecer logo em sequência, que acho que o texto vai desenvolver junto com a gente aqui, né? E sabendo da humanidade do povo também, né? Então a gente vai para Êxodo, capítulo 24, que é quando de fato Deus vai reafirmar, né? Ou solidificar, talvez, ou concretizar essa aliança dele com o povo. Você quer começar a ler pra gente aí? Posso ler? Vamos lendo aqui. Verso 1, então, do capítulo 24, acompanha com a gente. Diz assim o texto, em Êxodo 24, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, ou os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Eu acho muito legal essa parte aqui, porque lembra que lá em Êxodo capítulo 20, Deus deu a lei, aí o povo fala, não, Moisés, fala, sobe você e fala você com a gente, não fale mais Deus.
Então, desde o capítulo 20 ali depois, que vai começar novas regras, foi Moisés que subiu a Deus, e ele passou para Moisés, e agora ele está descendo e falando para o povo. E aí o que o povo queria, né? Aí o povo falou, não, então beleza, tudo do Senhor faremos. Então, aqui já começa sendo estabelecido então esse termo da aliança de fato. As estipulações foram passadas, o povo aceitou. E agora vem o momento principal da aliança, que é a partir do verso 4, que fala assim, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu ao povo, e disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés, não o Senhor, aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. A gente olha para a Bíblia e vê o tempo todo essa coisa do sangue, do sacrifício, e a gente fala assim, como é que eu consigo conciliar um meio Deus... macabro isso, né? Um Deus de amor, o Deus da criação e tal, mas esse Deus, ele o tempo todo tá falando assim, traz sangue, faz sacrifício, derrama sangue e tal, não sei o que lá. A gente fala assim, mas é um jeito estranho de demonstrar amor a esse Deus, assim, por que ele está vindo com essa proposta? Mas, na verdade, quando a gente olha para aquela época e para todo o contexto cultural, sociológico que acontecia na época, na verdade, não era Deus que estava necessariamente vindo com essa proposta. Não, era todo mundo estava nesse pensamento, né? E Deus, ele vai até o entendimento que o povo tem, não só o povo de Israel, mas, como você falou, todos os povos da terra, a linguagem que o povo entendia era essa. Sim. E Deus, ele fala assim, olha, eu vou pegar a linguagem de vocês, as ferramentas de culto que vocês entendem, que vocês estão acostumados. E não só de culto, de relacionamento, de aliança, né? Isso, que é o principal. Tem aquele exemplo clássico, né, de Gênesis, quando Deus ele vai firmar o contrato com Abraão, né? E ele fala, Abraão, corta os animais ali, e ele passa no meio. A ideia era justamente essa, olha, que aconteça com a parte que quebrar o contrato, o que aconteceu com esses animais. Sim. Então era meio que o cartório do povo naquela época, Exato. né? Então, eram as ferramentas que eles entendiam. Então eu falei assim, olha, eu vou cortar aqui, vou cortar um contrato de sangue com vocês. Ou seja, o sangue daquele que quebrar o pacto, que quebrar a aliança, vai ser derramado. Perfeito. Só que aqui acontece um negócio diferente. Moisés, ele pega o sangue, o texto diz, e começa a aspergir sobre o povo. Sim. O povo tá falando, não, a gente vai obedecer. Moisés falou assim, ó, tá aqui sangue. Isso é muito engraçado, né? Imagine você lá na primeira fileira, ouvindo aquelas palavras, nossa, que bonito, vamos obedecer a Deus. Aí vem Moisés com sangue e joga sangue na tua cara. Isso é uma cena, a gente às vezes lê isso aqui meio rápido, não para pra pensar como que deve ter sido meio estranho também, né? Moisés pegando sangue de boi e tal, e jogando no povo, falando, isso aqui é o sangue da aliança, pessoal, vamos cumprir e tal. Só que isso tudo, como você bem disse, ele é um símbolo, que é um símbolo, inclusive, de como o pessoal também fazia essa aliança, né? Tem um autor chamado Robertson ou Palmer, que ele fala que a aliança ela é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, um pacto, a gente ouve essa palavra pacto, a gente fica achando que é uma parada meio demoníaca, né, e tal. Nossa, um pacto. Mas, na verdade, pacto, ele pressupõe um contrato, um acordo, uma aliança. Então, a aliança, ela é esse pacto de sangue porque ela pressupõe vida e morte. Então, se você cumpre a aliança, a vida. Mas se você descumpre a aliança, a morte. E você usou o exemplo aqui de Abraão, né? Não sei se os amigos de casa são familiarizados com essa ideia de aliança antiga no Antigo Oriente Médio. É sempre bom refrisar. Refrisar, porque a gente sempre tem gente nova chegando. Entendi. A galera, acho que é mais antiga do canal, já ouviu falando, a gente várias vezes falando sobre isso, mas sempre tem gente nova chegando, né? Inclusive, antes de você falar... Já manda aí, já fica aqui a deixa, tá? Você que já é de casa, que já conhece tudo sobre aliança... já muito mais! Por quê? A gente já falou de aliança na nossa classe bíblica. Olha só. Então, se você quer aprender mais sobre aliança e sobre teologia bíblica, aqui na descrição do vídeo tem uma playlist chamada História de Deus, que vai falar sobre cada livro da Bíblia e enfatiza muito a questão da aliança, porque a aliança ela é meio que um arco que vai ligar todos os livros da Bíblia, né? Perfeito. E para você que tá chegando agora, tá certo? Não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, assina as notificações, porque aí cada vez que sair um vídeo, não só da lição, mas dessas aulas de teologia e outros conteúdos que a gente está discutindo aqui, que a gente quer trazer no futuro. Quando é esse futuro, Leonid? No futuro. Muito no futuro. Muito em breve, em tempo determinado. Como diz Jeremias, virão dias. Virão dias. Mas assim, está sendo ponderado, tá na fase de planejamento aqui e tal, mas
A gente já tem a classe bíblica que acontece toda sexta-feira. Então, já se inscreve, assina as notificações, clica aí na playlist para você assistir essas outras coisas, tá certo? E se você já é de casa, já conhece o nosso material, já confia na gente, não esquece de deixar aquele like no vídeo, ou agora, ou no final do vídeo, mas você que já conhece, já deixa agora, porque você vai esquecer quando chegar no final, tá certo? Então, pro pessoal que tá chegando agora, pode curtir no final, naquela confiança, né? Mas você que já é de casa, já abençoa a gente agora, porque isso ajuda demais o engajamento do vídeo para aparecer para as outras pessoas, porque o Leonid, é sempre um desafio muito grande você vencer o algoritmo do YouTube. O algoritmo ele age contra nós, né? Então assim, conteúdo de Bíblia, de igreja, coisa assim, o YouTube não quer saber, não vai recomendar, ele vai começar futebol, notícia do que tá acontecendo de política, no fofoca. mundo, fofoca principalmente, né, de coisa. Então assim, é muito difícil a gente levar esse conteúdo e ajuda muito você mostrar pro algoritmo que você tá gostando e outras pessoas podem gostar também. Perfeito. Não é verdade? Mas você tava falando assim, olha, não sei se o pessoal tá familiarizado, mas essa ideia de aliança, né? Você vai explicar o que você quer trazer para o nosso público sobre a aliança. Então, a ideia de aliança, ela, como a gente falou, é um contrato feito, e era feito por vários motivos. Então, a pessoa ia casar, ele entrava em aliança. A pessoa queria comprar um terreno antigamente você tem que lembrar que era o antigo Oriente Próximo, naquela região ali de Israel, no Oriente Médio e tudo mais. O pessoal entrava em aliança por muitos motivos, inclusive quando reis poderosos queriam entrar em aliança com reis mais fracos para receber doações, né, de plantação, de gado, inclusive de moças, que a gente já comentou aqui nesses comentários da lição. E nesse sentido, como acontecia uma aliança? Vamos propor um cenário aqui. Digamos que o Isaac esteja vendendo uma casa, que ele sabe vocês que ele tem um canal muito rico, ele tem várias casas no nome dele, e ele quer vender uma dessas casas e eu quero comprar. Então aqui vai ser uma aliança entre o Isaac e a minha pessoa. Certo. E aí o Isaac ele propõe que a casa que ele vai vender, sei lá, pelo valor de 40 mil reais, olha só. Que bela casa, né? Não, casarão. Como diz aquele hino do Inário Adventista, na choupana há prazer. Na choupana. E eu decido que eu quero comprar essa casa do Isaac. A gente fala, não, a gente que é meio teólogo, não, tem 100%, mas meio teólogo. Meio. Vamos usar essas alianças antigas. O que a gente faz? A gente traz animais, a gente traz um boi. Porque assim, uma casa de 40 mil, não, com certeza ela está localizada num lugar que nem cartório tem. Exatamente. Então já que a gente não tem cartório, vamos ter que fazer um negócio meio arcaico. Tá certo. Exato. Então a gente traz alguns animais, um boi, traz uma cabra, um cabrito, uma ovelha e uma pombinha, uma ave ali. Certo. Esses animais a gente corta no meio. E aí você entende o meio como sendo... Eu tenho que explicar essa parte, que eu era professor, eu falava no meio e o pessoal pensava que cortava o bicho de assim. Sim. Entendeu? Não, é de assim, ó. É mais fácil, né? É, mais fácil. Você corta separando a parte superior e as patas superiores para uma parte, e as patas inferiores e a cauda para outra parte. E você deixa esses animais enfileirados, um de frente para o outro, com aquele espaço aberto no meio. Como se fosse um corredor no meio dos cadáveres dos animais ali. Perfeito. E aí cada parte passa pelo meio dos animais prometendo. Então primeiro passaria o Isaac. Ele passa lá, eu, Isaac, tudo mais, prometo vender minha casa ao Leonid por 40 mil reais. Se eu quiser mais que 40 mil, ou quiser vender para outra pessoa, que aconteça com os animais, comigo, certo? Que aconteceu com os animais, que eu seja partido ao meio. Depois passava a minha pessoa, eu, Leonid, prometo comprar a casa de Isaac por 40 mil reais, se eu não comprar dele, eu quiser pagar menos, que aconteça comigo. Ou se atrasar uma parcela. Ou, essa parte não, essa parte aí a gente age com a misericórdia. Pô, 40 mil, pô, 40 mil, paga rapidinho. Que aconteça comigo, então, que aconteceu com os animais. Minha vida. Minha cabra, minha vida. Que eu seja, então, partido ao meio. E aí você percebe que essa aliança pressupõe vida e morte, por isso que é um pacto de sangue, porque se houver descumprimento da aliança, a morte. Então, se eu não pagar a minha parcelinha, o Isaac tem total direito de visitar a minha casa, que é a casa que ele vendeu. E quebrar seu joelho. Ou cortar minha cabeça fora. Ou arrancar o seu joelho. Exato. Ou me partir ao meio. Então, toda aliança divina feita na Bíblia também tem esse pressuposto. É Deus se colocando em risco, e é literalmente essa ideia, em risco se ele não cumprir a aliança. E o povo da mesma forma. Se eu não cumprir a aliança, o que acontece comigo, acontece com os animais. Em alguns momentos, inclusive, é só Deus quem passa pelo meio dos animais. Como no caso de Abraão. Você não vê no texto bíblico Abraão passando no meio dos animais. Ele cai no sono, né? Exato. Há pessoas que inclusive falam, não, mas Abraão deve ter passado primeiro. Então, como é que é isso, né? Você fazer uma aliança com duas partes e uma parte, ela assina sem a outra ver.
meio estranho esse negócio. Passa no meio sem o outro ter visto e tal. E sem a outra falar quais são os termos da aliança, né? Exato. Mas tudo bem. Aí a pessoa entende da forma como ela quiser, mas o texto em si não fala que Abraão passou. Em Êxodo 24, você tem justamente esse ponto. Quando Deus ele dá os teores da aliança e o povo fala, tudo o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos, o povo é como se eles estivessem passando no meio dos animais também. Mas como é muita gente, Moisés ele asperge o sangue sobre o povo, falando, olha, esse aqui é o sangue da aliança, e se vocês não cumprirem a aliança, não vai ser o sangue de bois, mas vai ser o sangue de vocês. Sim. E ele só concluindo aquela frase, é um pacto de sangue soberanamente administrado, porque é o soberano quem administra. Então, como é o Isaac que está vendendo a casa, ele seria o soberano, eu a parte fraca, estou comprando, então ele administraria os termos da aliança. Eu aceitaria ou não. Aqui Deus é o soberano, ele passa os termos e a parte fraca, que é o povo, eles aceitam. Ou não, no caso aqui, aceitaram. Eles aceitam, falam, né? Tudo que o Senhor falou faremos, algo que eles já falaram lá no capítulo 20 e tudo mais. E assim, esse sangue também é para dar de fato o peso das palavras que eles estão falando. Né? Exato. Mas ao mesmo tempo, Leonid, eu acho fascinante a ideia de que assim, Deus ele já sabe que o povo não vai cumprir. Faz parte. E não é do desejo dele dilacerar esse povo desobediente. Porque, tipo assim, você já sabe que vai dar errado. Você já sabe que você vai ter que matá-los por causa que eles vão desobedecer. Tem que cortar a cabeça deles fora. E aí, acho muito significativo começar também com essa aspersão do sangue, o sangue sendo derramado por cima deles, porque ao mesmo tempo que traz essa seriedade de responsabilidade deles, é simbólico, né? Mas ao mesmo tempo tem um simbolismo muito grande aqui de que Deus ele tá fazendo uma promessa muito grande. O meu sangue vai cobrir vocês, né? Tudo que vocês vão fazer daqui em diante, debaixo da aliança, é debaixo do sangue. Porque assim, tudo bem, os sacrifícios eles representam o relacionamento entre o povo e Deus. Sim. Mas ao mesmo tempo, esse sacrifício, como a gente vai saber, esse sangue sendo derramado, ele é um sangue prometido. Ele simboliza uma promessa muito maior de vindicação e perdão, né? Que é o sangue de alguém específico. Exato. Então, o fato de Deus olhar e falar assim, ó, ok, vocês estão falando que vão fazer, mas eu sei que vocês não vão. Mas ao mesmo tempo, tem que ser feito. Mas ao mesmo tempo, vocês não vão fazer. Sim. Então, assim, tudo que vai acontecer daqui pra frente vai ser debaixo da promessa do meu sangue que já está sendo disponibilizado para vocês aqui. E isso é bem importante de perceber, porque na aliança divina com o povo, ele vai tomar esses contextos dos povos daquela região, mas ele traz inovações muito importantes. Inclusive, até antecipando aqui para o livro do Deuteronômio, quando essa aliança ela é feita, a maldição última não é a morte, como era nesses tratados dos antigos povos. Então, se quebrou a aliança, é morte. Na aliança bíblica, não. A maldição última, a última maldição, a maldição suprema, seria, na verdade, o exílio. E o exílio nem é o final, porque mesmo no exílio, o povo, Deus fala que o povo voltaria depois. Então, o fim da aliança nem seria a própria quebra da aliança. Deus estabelece uma cláusula nova, que é chamada de misericórdia, graça, permitindo que o povo retorne à aliança. Então, o fim da aliança nem é a desobediência, ou o exílio, ou a morte. O fim da aliança, e aí o final dela, é a própria aliança, porque há o retorno para a aliança. Há sendo estabelecida uma nova aliança, que nada mais é do que a antiga aliança sendo estabelecida outra vez. É uma cláusula que ela restaura a própria aliança. Exato. É tipo assim, eu sei que vai dar errado, mas aí eu vou voltar e vou fazer... É tipo aquele foguete que ele sai do planeta Terra, aí ele vai soltando as partes, assim, que na verdade, só que essas partes, elas não são inúteis, não são descartadas porque são inúteis, elas são a propulsão que vai fazer com que aquela pontinha, que é o que importa, vai chegar no destino final. Perfeito. Ela vai ficando para trás, mas cumprindo o seu propósito. Perfeito. Então ela vai levando essa propulsão e tudo mais, então você está sendo descartado porque não funcionou. Não, funcionou. Ela trouxe... Ele cumpriu, né, o seu objetivo. Seu propósito. Ela trouxe até onde deveria trazer. Então ela cumpriu o seu propósito e agora ela continua a partir daquela cláusula, daquele ponto específico, que é aqui o sangue, né? Exato. Então assim, a gente tem essa coisa dentro da igreja, nos hinos, né? Estou sob o sangue da cruz. Estou sob o sangue. Sob o sangue, a gente às vezes não pensa no peso do que isso significa. Exato. Mas estar sob o sangue, e aí muita gente que não é cristão, que não tem esse linguajar, né? Acha meio estranho até, né? Assim, estou sob o sangue, debaixo do sangue. Mas estar sob o sangue é Deus falando assim, olha, vocês estão debaixo da promessa de que mesmo não cumprindo, mesmo falhando, o sangue que vai ser derramado
no fim das contas, é o meu. Então, eu estou dizendo aqui que é como se assim, eu vou vender a minha casa para você. Perfeito, obrigado. Certo? 40 mil. 40 mil. Se vocês estão de testemunhas. Só que assim, você é teólogo. Um meio. Teólogo não tem dinheiro. Então, você tem verdade. então você tem meio dinheiro ainda. Exato. Então assim, eu vou vender para você, mas eu meio que já sei que você não vai pagar. Uhum, é bem minha cara. Aí o que eu faço? Eu vou lá, tiro do meu bolso 40 mil e deixo guardadinho de lado e falo assim, olha, quando, Leonide? Quando? Não é se. Não é se. No momento em que. Quando o Leonide ficar inadimplente com o pagamento da casa, aqui tá o dinheiro. Mas a casa é sua. Mas por que você não dá para ele logo? Porque não é assim que funciona. Faz parte do processo de aprendizado e relacionamento, né? Exato. Então, tipo assim, vocês vão ir até onde vocês conseguirem chegar para perceber o seguinte. Não dava, né? Eu tava tentando fazer sozinho, né? O tempo todo eu queria dar a casa para você. Sim. Mas assim, só que você primeiro, você era orgulhoso para chegar e falar assim, ó, você pode, eu não tenho onde morar, você pode me dar uma casa? Posso, mas aí você vai depender de mim. Segundo lugar, talvez eu não aprendesse essa ideia de eu trabalhar também para conquistar, e aí perceber que eu não consigo, e aí a ideia de uma bênção, uma misericórdia, né? E nesse processo entender também que, tipo assim, não é que eu quero dar de mão beijada também, mas a gente é amigo, a gente tá num relacionamento, um cuida do outro, um suporta o outro e tudo mais. Mas esse orgulho nosso de falar assim, não, Deus não precisa se preocupar comigo, eu vou cumprir a minha parte. E Deus está falando assim, olha, eu quero que você se preocupe em fazer esse relacionamento dar certo. Sim. Mas eu quero que você entenda também que sozinho você não consegue. Verdade. Isso é bem importante, porque quando o povo fala, nós faremos e obedeceremos, aqui tem, no hebraico, vai ter uma linguagem muito bonita, que é assar e chamar. Assar e chamar, né? Não são palavras em português, tá? Então, é um churrasco. Isso, que você vai assar. Eu vou assar e quando estiver pronto eu vou chamar. Isso, não é isso. Assar é a palavra fazer e chamar é a palavra guardar. Assar e chamar. Que é guardar e obedecer, tem esses dois princípios. Inclusive, é muito bonito o texto bíblico esse conceito de nós faremos e obedeceremos, ou faremos e guardaremos, que talvez a melhor tradução dessa palavra, guardar e fazer. Porque a melhor forma de você guardar essa aliança é fazendo. Então, às vezes, você pensa que, eu recebi uma coisa, eu preciso guardar e fazer com que ela se mantenha. Só que no texto bíblico, guardar uma lei, então, ou você observar essa lei, guardar essa lei, você cuidar dela, é você praticar ela. É basicamente como o nosso corpo, né? É um mecanismo fantástico, só que se você não usa, ele se deteriora. Para mantê-lo saudável, você tem que fazer o quê? Tem que usar, tem que colocar na prática. Da mesma forma é a lei. Você só guarda fazendo. Você só obedece praticando. Então, fazer e guardar, que seria, como eu disse, a melhor tradução aqui dessas duas palavras, ela colocam justamente nesse sentido. Para você guardar a aliança, estar em aliança, você tem que praticar essa aliança. Então, é o sentido disso. Deus ele vai dar misericórdia, uma nova cláusula, perdão, misericórdia, salvação, mas é necessário que o povo ele esteja ativamente participando. Porque se você só fala, não, então se Deus vai perdoar, vai dar amor, graça e perdão, se não a morte no final, então tá tudo certo. É nóis. Mas aí você perdeu a parte principal, que é de fato esse relacionamento. É o benefício do processo, né? Aí eu passo a casa pro seu nome. Obrigado. E aí você passa no meio dos animais e fala assim, eu prometo, de agora em diante, eu vou cuidar bem dessa casa. Isso. Aí você faz uma cerquinha em volta dela e continua morando na rua. Basicamente isso. Não, mas ela tá bem guardada lá. Né? Isso me lembra, na verdade, agora pensando, aquela parábola dos talentos, né? Exato, o rapaz que enterrou o talento, ele guardou. Ele guardou muito bem. Não, eu sabia que o senhor ia vir cobrar isso de mim, então eu deixei guardadinho lá, porque o senhor é um senhor severo. É que você colhe onde não plantou. Você exige da gente sem dar condição, então eu fui lá e guardei. Aí eu falei assim, mas os outros guardaram e guardaram tão bem que multiplicaram. Exato. Né? Então, de novo, voltando na ideia da lei, a gente entende a lei como a finalidade. Então, o guardar a lei é o enterrar o talento lá, digamos assim. Isso, né? eu colocar num cofre então perfeitamente. Assim, não, eu vou guardar perfeitamente a lei. Então, a gente tá preocupado. Então, por exemplo, o sábado.
Uhum. que talvez seja o mais prático, assim, dentro da realidade adventista, né? Não, eu preciso guardar o sábado. Tem que ser um defensor dessa lei, uma E aí- atalaia. E aí o sábado que foi feito para eu desfrutar, descansar, E abençoar os outros. Né? abençoar os outros, ter um relacionamento com Deus e com os outros de restauração, de descanso, de refrigério, ele se torna um peso. Aí quantas igrejas nossas, assim, você passa o dia inteiro na igreja. Uhum. É a escola sabatina, aí é o culto, aí depois é a comissão, aí depois é programa da igreja, depois desbravador, depois JA, depois vigília, não sei o quê. A pessoa passa o dia inteiro na igreja ali e termina o sábado mais cansado do que começou. E ela falou, esse meu sábado foi produtivo. Foi. Trabalhei para Deus. Só que às vezes dentro de um contexto igrejeiro, a pessoa ela só manteve um próprio sistema autoalimentável, Uhum. quando ela poderia de fato fazer algo para abençoar o outro, com a própria igreja, né? Sim. Sair das portas da igreja e fazer algo, né? Sim, então assim, o mandamento, de novo, ele é meio que a diretriz para que o seu relacionamento com Deus seja frutífero. Perfeito. Ele não é o objetivo, viu, Deus? Eu fiz tudo o que era para ter feito. Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, aquele servo que no final do dia, tendo feito todas as suas tarefas, chegar para o seu Senhor e falar assim, olha como é que eu sou um servo bom, fiz tudo o que o Senhor mandou. O Senhor vai falar, servo inútil, só fez sua obrigação. Você quer ser elogiado porque você fez seu trabalho, é isso? Aham. Né? Então, assim, dentro de todo esse aspecto, o verso 8, ele termina justamente dizendo, né? Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o rosto e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. É o sangue da aliança que o Senhor fez. Sim. Então, na verdade, esse sangue ele tá vindo de quem, no fim das contas? Ele tá vindo do Senhor. Deus, ele tá propondo o acordo, mas ele também tá fornecendo, digamos assim, o cumprimento. Exato. E o povo tá fazendo o quê? Não. Guarda isso aí. Nós faremos e obedeceremos. Deixa com a gente. Eu Só falo assim, que peraí, vamos... Vocês têm algumas coisas para aprender ainda, né, mas diga aí. Isso é importante até, mesmo que o povo ainda não entenda plenamente o que significa essa aliança. Eles ainda não têm entendido plenamente com a ideia do relacionamento. Ainda assim é importante eles falarem que farão e obedecerão, né? Sim. Porque eles estão se comprometendo e realmente tentando, né? Talvez essa fala não foi uma fala completamente consciente do que vai ser, Sim. mas ela pelo menos mostra esse primeiro passo que nós devemos ter. A gente não é perfeito e nessa terra a gente nunca vai ser. Se você, infelizmente, pensa que vai ser perfeito, tem uma notícia para te dar. Talvez você não consiga. E isso é o que faz a gente ser mais necessitado de Deus ainda, de qualquer outra coisa. E a gente entender isso é a gente colocar Deus à nossa disposição nesse sentido, né? Eu estou aqui, quero fazer a minha parte. Sei que não consigo, sei que não sou capaz, mas se o Senhor permitir me der forças, eu tentarei. Uhum. Então, no final, nessa caminhada cristã, o nosso grande papel é tentar, né? Tentativa e erro. E através do erro descobrir a misericórdia de Deus. Sim. E de novo, não é tentar guardar a lei. Não é. É tentar ter um relacionamento com Deus. Exato. E nesse processo ir aprendendo e ir crescendo, e Deus vai corrigindo a rota, nos mostrando. O povo ia falar o quê? Ah, Deus, não queremos saber de você. Não, mas só tinha uma resposta para dar. Não, vamos fazer. Ué, desculpa. E nesse ponto é importante você perceber que os 10 mandamentos, até meio polêmico talvez, ele não é o ápice do que deve ser feito, mas ele seria na verdade a base. Uhum. Ele é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Então, o que a pessoa mais santa faz? 10 mandamentos. Não, essa deve ser a pessoa que começou a caminhada. Claro que falar disso é uma parada meio difícil, né? Porque não é fácil guardar a lei sendo pecador que nem somos, né? Mas Deus, ele quer que a gente construa um relacionamento que vai se aperfeiçoando no relacionamento com Deus, né? Então, de novo, pegando a imagem do casamento, que acho que é uma das imagens mais interessantes, mais claras pra gente ter dessa relação, que Deus usa muito, né? Sim. Não no contexto da aliança. Mas, por exemplo, assim, ó, eu me comprometi em ser fiel à minha esposa. Então, Perfeito. pegando aí o mandamento do adultério, né? Aham. Olha, eu nunca traí minha esposa. Mas, assim, Eu sou um péssimo esposo, né? não, péssimo assim, né? Eu não traio ela, não minto pra ela, não mato ela, né? Tipo, importante, né? Se ele matar, seria com certeza uma red flag. Mas assim, eu não dou carinho, romance, não levo pra jantar Não fora. respeita. Não respeito, não, assim, não, sabe? Ela quer uma atenção, quer ser ouvida, ou quer que eu fale palavra de afirmação, ou demonstre forma de carinho, como presente. Não. Ignoro completamente. Fico lá no videogame o dia inteiro, né? Eu saio pra jogar bola com meus amigos o tempo todo. Não, mas eu trabalho. Eu trabalho o dia inteiro. Eu dou a provisão. Aí chega em casa, ela tá lá esperando. Não, aí eu saio pra jogar bola. Aí domingo, que é o dia que eu tenho de folga, aí eu vou ver a rapaziada. Eu não tô traindo ela. Mas ao mesmo tempo esse relacionamento é um lixo. Sim.
Então, é essa ideia, tipo assim, não, o mandamento é a base. Deus, eu nunca traí minha esposa. Eu não tenho outro Deus além de ti, mas também não te sirvo muito. Mas também, assim, né, eu não te desonro, mas também não te honro. Exato. Não, mas o mandamento diz não deixarás de honrar. Ele diz pra não desonrar. Show. Mas então, assim, de novo, parece polêmico quando eu falo que os 10 mandamentos, né, não é o ápice da vida cristã, mas tipo assim, não, eu sou uma boa pessoa. Por quê? Porque eu não tiro a vida de ninguém. De novo, é Jesus falando assim, ó, servo mau e incompetente, você só fez sua obrigação. Você acha que você vai ser recompensado ou amado porque você fez aquilo que você é pago pra fazer. Você fez o mínimo e achou que deve ser começado como o máximo. Então, assim, de novo, voltando lá ao que a gente falou na lição anterior, se você não ouviu, volta lá, assiste novamente. Tá valendo muito a pena, hein? Então é aquela coisa tipo assim, não, eu não mato, mas o mandamento real, ele tá me convidando a propagar a vida, a restaurar a vida, a promover a vida, não roubar. Não roubar é o mínimo. Agora, eu pegar daquilo que é meu e compartilhar com quem tem menos, esse é o cumprimento da verdadeira lei da liberdade que Paulo fala em Gálatas, né? A lei é do serviço, né? A lei do amor. É, do amor de fato. Então, amar não é passivo. Amar é ativo, é você demonstrar, é você ir. E isso é um relacionamento. Por isso que a gente fala, o objetivo final é o relacionamento, não é a lei. Exato. A lei, ela é o chão, ela é a ponte, ela é a base, sei lá, né? Que você vai acabar andando nela para chegar onde você quer chegar. E nesse sentido de relacionamento, a continuação do verso do capítulo 24, no verso 9 em diante, vai demonstrar como que de fato essa aliança pressupõe esse relacionamento com o próprio Deus. Porque agora o pessoal vai subir o monte e ver o próprio Deus, né? Isso aqui está na parte de segunda-feira já, né, da lição. Eu vou ler aqui para vocês, assim o texto, ó. Verso 9, né? Êxodo 24, verso 9. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele, isso aqui no caso Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Eu acho esse texto aqui simplesmente fantástico. Porque às vezes a gente lendo o texto do Êxodo, esquece, parece que não vê isso daqui, e pensa que só Moisés teve essa experiência de falar com Deus, de subir no monte e tal, mas não. Foram pelo menos 74 pessoas aqui subindo o monte e vendo a Deus. O texto é claro, 2 vezes. Eles viram o Deus de Israel. E não só viram o Deus de Israel, como Deus estava sentado, aparentemente aqui, e ele tinha no pé como que o pavimento de uma pedra de safira, como o céu na sua claridade. Aqui é uma imagem que ela volta a ser mostrada no livro de Ezequiel. Quando Deus está sentado no trono, tem um pavimento como o céu na sua claridade, e embaixo tem aquelas rodas com olhos e tal. Sim, que sim. O pessoal jogou muito na internet esses dias para ficar vendo e tal. É muito louco. Mas isso aqui é como se fosse esse pavimento que é a base do trono de Deus. E ali o texto fala que eles viram a Deus, comeram e beberam. Só que a pergunta é, no texto, você vê esse pessoal levando comida lá pra cima? Você vê eles levando lá o pedaço do boi para assar? Não. Eles só sobem. Só sobem. Então essa comida, eu acho muito legal, quem preparou foi o próprio Deus. Eles comem e bebem de uma comida que é Deus quem prepara para eles. Mas a gente não viu até agora nenhum sinal de Deus tirando comida do nada na história do Êxodo, né? Fazendo chover pão? Nunca vimos, não. Codorna voando. Não. Teve isso, será? Só que isso é muito legal, porque o povo, eles continuam sendo alimentados no deserto por uma provisão que é de Deus. E quando sobem numa aliança agora, para firmar essa aliança com comida, olha que maravilha, é Deus quem prepara a refeição. Então, a imagem que está sendo pintada pra gente aqui é da sala do trono. Exato. É Deus sentado no seu trono, com pedra de safira no chão para ele pisar, e o povo entra nesse lugar. Muito massa. E é como se eles estivessem comendo de um banquete preparado na presença da sala do rei. Exatamente. Olha que imagem poderosa, né? É interessante que são 70 dos anciões, porque o livro de Gênesis, ele termina com a família de Jacó, de Israel no caso, indo para o Egito, para ficar com José. Quantas pessoas eram mesmo, Isaac? Cada um representando uma família, são 70 famílias. O que é bastante interessante, porque se você volta um pouquinho até o capítulo 10 de Gênesis, quando Deus expulsa aquelas pessoas ali da presença dele, ali na Torre de Babel, cada uma dessas pessoas que vão se dispersar vão formar uma nova nação. Sim. Um povo, um clã, uma tribo, sei lá. Mas cada um vai formar uma nova nacionalidade, digamos assim, uma nova família. E se você conta quantas famílias são no capítulo 10, são 70 famílias. Olha só. Então, tipo assim, na Torre de Babel,
70 famílias são amaldiçoadas e dispersadas. No final de Gênesis, 70 famílias são chamadas por Deus, a partir da família da descendência de Abraão, que aí tem Jacó, né? Pra falar o seguinte, olha, em ti, o que Deus fala pra Abraão? Em ti serão medidas todas as famílias da terra. Quantas? 70. Olha só. Então é como se Deus falou assim, olha, de todas as famílias e povos que existem hoje no mundo, elas vêm de 70, essa é a base, 70. E eu quero redimir todas elas. Então eu tô chamando aqui 70 famílias para cada uma representar essas 70 famílias que eu quero redimir, que são todas. É a representação total ali do planeta Terra na época. E agora você tá me falando assim, que Deus chama na sua corte para comer com ele 70 representantes. Eu acho isso muito, muito bonito, porque mostra assim, olha, Deus ele está demonstrando sua misericórdia para Israel dentro dessa aliança, chamando eles para um banquete. E o banquete era o quê? Ele é celebração. Exato. Celebração do quê aqui no caso? De que a gente entrou numa aliança. E qual que é a pressuposição básica dessa aliança, não só com Israel, mas lá com Abraão? Eu estou chamando vocês para essa minha propriedade particular, para quem vocês, eu abençoe e redima as outras famílias. Sim. Então eu estou chamando 70 pessoas aqui para jantar comigo, para comer comigo, para banquetear comigo, porque um dia eu quero um banquete, e a gente vai ver essa imagem lá na frente, no Apocalipse. Sim. Pessoas de todas as nações, raças, tribos, línguas e povos tendo um banquete diante de Deus. Tem uma parte que é bem legal dessa parte desse banquete, que o texto ele fala que eles viram o Deus de Israel, só que o Deus de Israel não estendeu a mão sobre ele para feri-los, né? E como que isso é uma coisa bem curiosa no texto, de que a gente vai ver mais pra frente, na lição da semana que vem, como que Deus ele fala, se alguém ver a minha glória, vai ser destruído. Só que aqui você já percebe a própria misericórdia de Deus sobre esses 70 anciãos, essas 74 pessoas, né? Subiram lá em cima, eles veem a Deus e Deus não os destrói, mas na verdade permite com que eles o vejam os seus pés, comam na sua presença. E aqui, já no próprio teor da aliança, percebe-se a misericórdia de Deus sendo estendida para o povo, né? Esse povo que primeiro ouve a voz de Deus, depois entra em relacionamento com ele e por fim terminam vendo a Deus. Acho isso fantástico. E sobrevivendo. Sobrevivendo, que é o vivendo para contar a história depois, que é o melhor. E sempre lembrando que quando o povo está vendo Deus aqui nesse processo todo, eles estão vendo Jesus. Olha só, que loucura. Cristofania. Cristofania. É. Isso aí João quem vai dizer lá no capítulo 1 do seu livro, né, que ninguém jamais viu a Deus, mas quem o revelou foi o Filho unigênito que está no seio do Pai. E a ideia desse texto não é falar que Jesus é a representação de Deus. Não, em toda a Bíblia, sempre que Deus apareceu, de fato, era o Messias, era Jesus aparecendo. E aqui isso eu acho tão surpreendente, porque quando lá no livro de Isaías fala que o Messias será chamado de Emanuel, Deus conosco, não é um nome futurístico para o Messias, né? É o nome do preterista. É o nome preterista. Do passado. Na verdade, é o nome daquilo que ele sempre foi. Porque ele sempre foi o Deus que esteve conosco. Ele sempre foi Immanuel, que é conosco está Deus. Pode ler o verso 12 aí pra gente seguir na leitura do texto. Vamos lá, diz assim o texto então. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Vou dar a você as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que eu volte a vocês. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Tipo no dilúvio, né? Tipo no dilúvio, quando após essa refeição inteira, Deus fala para Moisés, agora desce lá os anciãos e tu sobe depois pra gente vai bater um papo agora. Aquilo que você recebeu até agora, que foi do capítulo 20 até aqui o 23, foi só a versão grátis do que vai ser agora mostrado a você. E Moisés vai subir no monte, inclusive ele deixa que Arão e Ur ficarão lá. Isso vai ser importante porque, né, Moisés começa a demorar esses 40 dias, o pessoal começa a ficar meio impaciente, mas isso é importante porque Deus tem um plano a passar para Moisés ali em cima. E esse plano vai demorar 40 dias para ser estabelecido, explicado, mostrado, inclusive desenhado às vezes até, né, para o povo entender. E isso é importante porque Moisés sobe
e ele vai lidar com Deus, vai estar com Deus por 40 dias e 40 noites. A lição, o autor da lição, ele sente a necessidade de ir até Ezequiel para falar o seguinte: olha, Deus, ele exigiu isso do povo, mas ele vai dar para o povo um coração, né? com uma condição de poder fazer isso, ele vai corrigir Espírito. isso. Uhum. Mas a gente não precisa ir até Ezequiel para descobrir isso. A própria construção do livro do Êxodo já demonstra isso, porque primeiro vem a lei e vários regulamentos, vem a aliança, faremos e obedeceremos, e logo em seguida vem um outro elemento que mostra, cara, vocês não vão conseguir, então... Não, e antes disso mesmo, agora a gente já leu aqui, já tem um sanguezinho, Sendo jogado o sobre sangue povo. da aliança. Por que Aham. a aliança precisa ser sangue? Não, porque quem descumprir a aliança vai sofrer as consequências do derramamento de sangue. Sim. Mas ao mesmo tempo, a premissa básica dessa aliança, e tudo que vai se seguir agora com aquilo que Moisés vai estar vendo nesses 40 dias, é para dizer o seguinte: esse sangue que vai ser derramado não é o seu sangue, Exato. é o meu. Então, de novo, o que é estar sobre o sangue de Deus? É você ter a liberdade para poder fazer a vontade dele, sabendo que quem está na reta é ele. Uhum. Então, tipo assim, é o sangue dele que me dá garantia, porque se algo der errado, quem vai pagar o preço é ele. Sim. Então, isso não deveria falar assim, e aí a gente tem aquele pensamento pecaminoso humano, né? Não, já que Deus ele vai assumir a responsabilidade, então eu posso fazer o que eu bem entender. E aí, Aí você fala assim, de novo, aí você não tá pensando no relacionamento de amor. você tá, na verdade, tomando o sacrifício dele como uma parada meio banal, né? Sim. Tipo, já que ele fez, então tá tudo certo. Só que você perdeu, acho que o ponto principal de entender a profundidade disso. Que a salvação, ela pode ser de graça pra você, mas não foi de graça. Alguém pagou o preço, e o preço foi muito alto, né? Sim. Então assim, você olha para essa liberdade que Deus está te dando e fala assim, olha, você pode tentar com tudo que você tem, tudo que você é, né? Eclesiastes vai falar, né? O homem ele foi criado para fazer a vontade de Deus, Uhum. para obedecer de fato a vontade de Deus. Então você tem essa liberdade para poder tentar com todas as suas possibilidades fazer esse relacionamento dar certo, sabendo que se você tropeçar em algum momento e falhar, eu tô aqui para te segurar, né? É aquela rede, sabe aqueles trapezistas ou sei lá o que ficam, né? Aham. Fazendo aqueles Acrobacias. pula de uma corda para outra e geralmente você tem uma rede de segurança embaixo, né? Aham. Então caso você erre ali, você pulou, você não alcançou e a ideia de pecado ali no Antigo Testamento, ela tem várias explicações, Errar o né? alvo, né? Mas ela tem uma palavra característica que é esse, de você de fato errar o alvo, ou seja, não é que tipo assim, você tá sendo rebelde, Você mirou e não chegou lá. porque você tem pecado, mas você tem iniquidade. Perfeito. Iniquidade é muito mais assim, eu estou sendo rebelde contra Deus. É Eu quero uma, fazer é o uma mal. postura de oposição, né? É. De rebeldia. Eu sei a vontade de Deus e eu quero exatamente o oposto disso. Exato. Mas o pecado, dentro dessa ideia de errar o alvo, né? É justamente assim, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu tento, mas eu não sou bom o suficiente. Sim. E eu erro, eu não acerto. Eu fui em direção ao que eu precisava fazer e tropecei. Então, eu sei que eu preciso pular dessa corda aqui e alcançar outra, dando uma pirueta. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu pulei, falhei miseravelmente, e aí quando eu caio tem uma rede de segurança embaixo me protegendo. Né? Uhum. Só que isso não me dá o direito agora de viver de uma forma completamente, né? Tipo, Alheia, né? alheia, despreparado. Não, eu ainda sei qual é o meu objetivo. Porque, de novo, guardar a lei não é o objetivo. Ele é a base da caminhada, É né? ter o relacionamento com Deus. E quando eu, nesse relacionamento com Deus, eu magoá-lo, Uhum. magoar o meu próximo, ferir o meu próximo, por causa de quem eu sou, por causa do pecado, Deus está falando assim, olha, essa dor dessa ruptura, eu vou pagar o preço para consertá-la. Eu vou fazer ela dar certo, de Perfeito. qualquer forma. Né? Então isso, na verdade, nos deveria fazer ter muito mais anseio de fazer ela dar certo do que o contrário. E a construção do próprio livro do Êxodo demonstra isso, né? A lei, ela é dada e é feita aliança, só que a aliança não é a lei. A aliança, ela vai ter, basicamente, duas facetas que são extremamente fundamentais para esse relacionamento com Deus. O primeiro é, de fato, a aliança, que seria essa base da onde eu parto. Mas a segunda é o motivo pela qual Moisés ficou os 40 dias e 40 noites no monte, que aparece a partir do capítulo 25. E aí, vamos ler aqui então, né? Vamos. Vamos ler o verso 8, só para deixar claro qual é essa segunda parte, depois a gente pode comentar o que vem anteriormente e depois também. Mas desde o capítulo 25, no verso 8, ele fala assim, ó, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, na construção do livro do Êxodo, você tem a lei sendo estabelecida, e o povo falando, o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos.
É nesse contexto que há-se essa aliança sendo firmada, mas o ponto seguinte a isso é o santuário estabelecido. E o santuário para justamente fornecer perdão e misericórdia quando eles falharem miseravelmente em guardar a lei e em cumprir a aliança. Então o santuário ele vai entrar, e aqui eu gosto sempre de pensar nisso, né, como uma resposta à própria lei. Então você tem, né, pensando num princípio do Êxodo, você tem a escravidão, que é um problema humano e um problema bizarro, e Deus dá uma resposta à escravidão, que é a liberdade. A gente falou nisso da lição, 2 lições atrás, que a resposta para a liberdade é a lei. Então o que vai dar essa liberdade de fato é a lei regendo e dando esses parâmetros, aonde vai sua liberdade, onde termina e tudo mais. Só que... Porque no Egito, você tem um homem que faz o que bem entender. Exatamente. Logo, não há liberdade. Não há liberdade. Ele tem liberdade. Porque ele impõe a sua, entre aspas, liberdade sobre os outros, oprimindo e escravizando. Então agora que essa liberdade vem para todos, é necessário que haja uma lei para todos. Mas a própria lei não é o fim, porque as pessoas não vão conseguir cumprir essa lei. Então eu sempre penso nisso. Deus falou lá pro povo, né? Não adultere. E aí quem tá ouvindo esse negócio, tá do lado ele, a esposa, e do outro lado a amante. Aí ele fala, não era para adulterar? E agora que eu já adulterei? Então é como se basicamente no momento que a lei é passada, todo o povo ouvinte já é culpado dessa lei. Tipo, não fiz isso. E não só é culpado do passado, como vai ser culpado pelo futuro também, pelo que vai fazer. E aí Deus vem e dá uma resposta a essa lei. Uma resposta ao não cumprimento da lei, para ser mais claro, né? Que é de fato o santuário. Então, não consigo guardar a lei porque errei o alvo. E agora? Aí Deus fala, vamos fazer um santuário então. Para que no santuário eu demonstre que não é sobre vocês, mas é sobre vocês confiarem em mim para que eu faça em vocês. E é para isso que serve o santuário, fornecer perdão, salvação, misericórdia e poder para cumprir aquilo que deve ser feito. E é interessante que o texto fala assim, olha, o verso 8, e me farão para mim um santuário. O texto não diz para que eu possa morar nele. Não. Para que eu possa morar no meio deles. Vocês vão me fazer uma casa para eu ter onde morar. Não. Eu quero morar no meio de vocês, né? Para eu poder estar com vocês. Exato. E a palavra santuário aqui, tabernáculo e tudo mais, é literalmente uma tenda, uma barraca. O povo morava onde? Barraca. E Deus quer uma barraca Deus tá também. falando assim, faz uma para mim também. Porque eu quero morar com vocês. Exato. Não, Deus, mas a gente vai ver sua presença aqui, luz, fogo. Não, mas eu vou estar junto com vocês, né? E então, algo visual pro próprio povo também, né? Pro povo visualizar esse Deus com eles, né? Então a lição traz essa ideia da planta, né, do santuário aqui, que Deus agora... Os capítulos seguintes aqui, né, a gente vai analisar algumas coisinhas também nos próximos capítulos, mas aqui a gente já vê do capítulo 25 em diante, Deus ele vai dar agora todas as descrições de como o santuário vai funcionar, cada detalhe. E é muito próprio porque a gente viu a presença de Deus, né, os 70, né, viram a presença de Deus, e a descrição ali é a coisa da pedra preciosa, da criação ali, daquela coisa cósmica e tal. E a gente vai vendo nos detalhes da Arca da Aliança, da cortina, dos móveis e tal, cada detalhe assim, precioso, bonito e com vários aspectos da criação. A gente vai ter uma lição, acho que só para falar sobre só isso, sobre né? o santuário mais pra frente. Mas, de novo, é Deus falando assim, olha, eu tô trazendo o Éden de volta para vocês aqui, ó, pra gente morar juntos aqui, estamos juntos e tudo mais. Exato. Aquele relacionamento que o pecado tava impedindo a gente de ter, eu tô tentando fazer, ou estou fazendo no caso de Deus, né? Estou fazendo as provisões para que ele possa dar certo. Exato. Né? Então, assim, a parte que você precisa cumprir, eu já estou providenciando tudo aqui. Né? E eu vou morar com vocês, eu vou estar com vocês, no meio de vocês. Ezequiel fala da questão de um novo coração, da possibilidade, sim, fala, mas lembrando que os profetas, eles só vão olhar para trás e falar assim, gente... Eles vão construir sobre o Pentateuco, né? Eles falam assim, gente, eu só tô lembrando para vocês o que Moisés já falou. Exato. Que Deus falou para Moisés. Falou assim, olha, lembra quando Deus tinha, né, o santuário? Porque, na verdade, Ezequiel, o livro de Ezequiel, por que a gente tá citando Ezequiel? Porque a lição de terça-feira, ela gasta todo o tempo falando de Ezequiel, né? Mas o livro de Ezequiel todinho é sobre Deus abandonando o templo. Exato. O lugar que ele mandou construir para poder habitar, ele sai do templo, e aí logo em seguida ele sai de Jerusalém, ou seja, ele sai da sua casa, ele sai do seu povo, e o povo está todo em Babilônia. Exato. Só que ao mesmo tempo, Ezequiel, que está na Babilônia, tem essa visão de Deus. E Deus com ele ali.
E ele vê Deus nos rios da Babilônia, né? Sobre os rios ali, que ele vai ver a sala do trono de novo, com os querubins, aquelas rodas e tal, o trono. Que ao mesmo tempo é assim, olha, não acho que porque eu mandei você construir um santuário para acampar no meio de vocês, que eu estou restrito a Jerusalém. Exato. Que eu estou restrito ao templo. Então, assim, quando ele diz eu quero habitar no meio deles, do povo, o lugar de habitação de Deus não é só o santuário, é o povo. Isso é bem importante, né? Porque quando a gente olha para o próprio verso 8, a gente vê construções que são relevantes para o entendimento do que é o santuário em si. Por quê? A primeira parte ali, me farão um santuário, essa é uma pergunta que acho que ela é central, né? Tipo, para quem é o santuário de fato? E a gente vai tentar articular isso, não, o santuário é para o povo de Israel, não, o santuário é para nós, não, o santuário... No final, nenhuma dessas respostas anteriores estão certas. O texto fala, e farão o santuário para mim. O santuário, na verdade, ele é para Deus, para começar, né? Porque no santuário é Deus quem resolve o problema do pecado. Não somos nós que vamos lá resolver. A gente participa dessa resolução com o pecado. No final, a minha participação é só porque eu pequei, aí eu vou lá participar do rolê. Mas é Deus quem resolve esse problema. É Deus quem ativamente vai tomar a situação nas suas mãos e falar, tá comigo agora. Confia em mim. E quando ele fala sobre habitar no meio do povo, aqui eu gosto do hebraico, né? Então no hebraico vai ter uma construção que ela tem 3 possíveis traduções. Em hebraico é a expressão betoram, que significa no meio deles, mas você pode ser traduzida por no meio deles, como é traduzido aqui, ou então por meio deles e com eles, ou com junto deles, sabe? Eu gosto de pensar nisso porque se você pensa que Deus vai estar atuando por meio deles, o santuário não é só para o povo participar, mas é também que Deus vai, através do povo, de novo, abençoar todas as famílias da terra. Então, por meio deles. E também junto com eles. Então, é uma parceria entre Deus e Israel, levando salvação a todos aqueles que precisam. Mas principalmente no meio deles. E essa expressão ela tem 2 vertentes. A primeira, aqui no meio deles, é literalmente, né? Então Deus vai colocar a barraquinha dele no meio da barraquinha do povo, aí você tem aquelas imagens lá do deserto, como que ficaria disposto isso, todo o povo ao redor e a barraquinha de Deus no santuário bem no meio, isso significa isso, mas também no meio deles algo muito mais interno, e justamente no coração. Sim. Que é onde todo Deus veio trabalhar, que a raiz do mal é o coração humano, e Deus através do santuário não quer atuar só na parte de sacrifício, sangue, simbolismo. Eu quero estar no seu dia a dia. Eu quero estar na sua realidade, na sua vida. E no seu coração. Sim. Porque para resolver o problema do pecado não é só um problema externo, mas muito mais um problema interno. Como a gente viu na lição passada falando sobre o 10º mandamento. O pecado não começa na minha prática, mas começa nas minhas intenções, no meu coração. E Deus quer habitar no coração deles, através do santuário, para que ele possa solucionar esse problema de uma vez por todas. E no verso 9, você vai ter essa construção do santuário feita baseada em um modelo. Só que um modelo do quê? Isso a gente não sabe, né? A gente não sabe se Deus mostrou uma maquete para Moisés lá, desenhou no chão, falou, Moisés, vamos lá, aqui ó, primeiro aqui vem o altar, aqui vem a bacia e tudo mais. Ou se esse modelo foi um modelo do santuário celestial e tudo mais. O que parece ser mais textual é o modelo falado mesmo, que é o que vai vir a partir do capítulo 25 em diante. Deus vai falando medidas e tudo mais, e esse é o modelo que ele vai passando. Só que também é interessante pensar nessa ideia de modelo, porque não é a primeira vez no texto bíblico que aparece a palavra santuário. Na verdade, essa é a 2ª vez que aparece a palavra santuário. E aqui eu estou falando da palavra santuário, não do tema santuário. Sim. Porque o tema santuário apareceu lá em Gênesis 1 e Gênesis 2 já. Mas a palavra santuário aparece numa lição que a gente já falou, que é lá em Êxodo capítulo 15. Quando Moisés ele faz a sua canção após ter saído do Mar Vermelho, e ele canta lá, Êxodo capítulo 25, verso 17, que ele fala que Deus ele vai plantar o povo na montanha da sua habitação. De novo, essa montanha sendo em toda a Bíblia uma imagem para falar do santuário que Deus habita no céu. Deus ele habita numa alta montanha, num alto lugar. Essa alta montanha é o santuário de Deus. Falando de novo lá de Ezequiel, né? Quando Ezequiel ele dá uma descrição, Deus está falando ali ele está falando do rei de Tiro, né? Perfeito. Ezequiel capítulo 28, né? Isso, mas com imagens cósmicas de alguém superior ao rei de Tiro, né? Exato. Um cara que se veste de pedras preciosas e tal. E ele fala, você estava comigo no meu santo monte. No meu santuário. E profanaste o meu santuário. Exato. Né? Você andava entre as pedras preciosas. Toda a imagem que Ezequiel
ouve de Deus, ou, né, não sei como é que foi revelado ali, mas Aham. que está descrevendo esse lugar, pedras preciosas, ouro, coisas brilhantes, são todos elementos que você vai ver aqui na descrição de como o santuário está sendo Exato. construído. Então, assim, quando você fala assim, não, existe um modelo disso que está sendo feito, tudo bem, tem gente que vai dizer, né, não, essa barraca, do jeito que ela foi feita no deserto, ela tá lá como no é céu. Mas é difícil, né? Porque Deus é maior do que... Aí você está falando que o céu, a realidade do céu, ela é conformada à realidade material da Terra, né? E a gente tá querendo aqui ser platonista, né? E nem bater o martelo também sobre o que é o que não é. Mas assim, a ideia não é falar assim, não, é ipsis literis, é uma cópia. Sim, Mas, de novo, a gente tá falando da realidade do povo. sim. É a mesma coisa que falar assim, não, os 10 mandamentos, eles são pro ser humano do jeito que é lá no céu. Uhum. Não, o princípio da coisa tá lá. Mas, por exemplo, se você fala para um anjo, Não honra minta. teu pai e tua mãe. Não, mas o pai e a mãe do anjo é Deus. Aí já começa a forçar. Então a ideia é o seguinte, no céu a coisa é muito mais ampla, é universal, é cósmica, é a realidade assim, plena de tudo. A Terra está limitada aos nossos conceitos, às nossas ideias. Né? Mas a partir do momento que você entende que o santuário no céu é a habitação de Deus, acaba que, de certa forma, o santuário, o tabernáculo da terra também é um modelo, é a né? representação do que isso significa. Só que, claro, adequado a uma realidade humana, né? Sim. A ideia que eu quero trazer aqui, com a ideia, citando lá o Êxodo capítulo 15, é que Moisés já traz essa ideia de um santuário de Deus, onde ele habita, e ele fala, um santuário que o Senhor preparou com as suas próprias mãos, que depois a gente já falou, vai ser trabalhado depois lá no livro de Hebreus. E aqui ele vai trazer esse santuário sendo estabelecido para o povo, né, e feito pelo povo. Um santuário que é para Deus, onde Deus vai habitar, Deus resolveu o problema, mas que o povo também ele vai colocar a sua participação nesse santuário. O povo vai, de alguma forma ativa, também participar da construção dele. E um povo que vai ser depois plantado no futuro, e a gente também, né, se Deus quiser assim, no santuário onde Deus de fato habita. Uhum. Então, esse modelo, claro, é um modelo que ele é para várias coisas, mas também é um modelo de uma forma representativa do local onde Deus habita nos céus. Sabe qual um outro santuário que Deus erigiu com suas próprias mãos? Qual outro? Tá lá em Gênesis 1 e 2. Um tal chamado Jardim do Éden? Também. Também, olha só. E dentro desse Jardim do Éden ele fez um outro santuário. Qual foi? Com as suas próprias mãos. O que Pegou que do Gênesis, barro também? O que Deus faz com suas próprias mãos lá no Gênesis? Ele fez com barro também? Olha só que curioso. A sua imagem e semelhança? Sua imagem e semelhança. Bonito. E aí, nosso amigo Paulo Paulinho. falou assim, ó, vocês são santuário do Senhor Jesus, do Espírito Santo, habita em Exato. vocês e tal. Então, assim, claro que não é isso. Uhum. Isso não é a ligação direta do Sim, texto sim. e tal, né? A gente tá falando, claro, de uma realidade, mas eu acho que assim, e agora assim, especulando, mas não especulando no sentido que a gente não vai bater o martelo, mas dentro da visão do que a Bíblia toda vai trazer como unidade, o reino de Deus é de fato o céu dos céus, como Davi vai falar. Né? Sim. Ele tem o seu lugar de governo, ele é onipresente. Mas de fato ele tem essa representação, onde ele recebe, Jó vai falar, né? Ele recebendo o Senado cósmico, né? Aham. Senadores, assim, representantes de cada Os filhos de Deus filhos de vindo, Deus né? e tal, se reunindo, onde Deus ele meio que passa o seu relatório, Uhum. ele presta contas do seu governo para a criação, um negócio muito bonito. Então ele tem o seu governo, e claro, digamos assim, esse é o santo dos santos, né? Uhum. Digamos assim, é a sua sala do trono mesmo. Aí você olha para o santuário, ele tem o santo dos santos, um lugar onde ninguém pode adentrar porque todo mundo é pecador. Sim. E aí ele tem ali a Arca da Aliança, que é também chamada de assento da misericórdia, ou o O propiciatório. assento da misericórdia seria o propiciatório, a tampa, né? Isso. Então a tampa seria o trono de Deus e a arca em si é a base, né? Seria Isso. a parte ali do firmamento de fato. Que é de fato assim, é chamado de assento porque é de fato o lugar onde ele senta. Sim, isso, o texto lá de Salmos, Isaías vai falar que Deus está entronizado entre os querubins, né? Que é de fato onde ficava o propiciatório ali. E olha só, quando Isaías descreve a imagem do trono, ele fala desses querubins sobre o trono, com as asas cobrindo ali, e tipo assim, como se fosse cobrindo o próprio Deus. Exato. E aqui a gente tem o quê na Arca da cobridores. Aliança? Os querubins ali. Cobrindo. Aí fala assim, não, eles estão cobrindo o quê? A lei? Não, eles estão no seu papel de guardar o trono, Sim. né? E é entre eles, inclusive, que aparece a Shekinah, né? Que é a representação da glória de Deus ali e tal. E olha que interessante, né? Dentro da Arca da Aliança, você tem a lei. Uhum. E a lei, ela representa o que dentro de um governo? A autoridade do rei. Sim, a sua legislação. O rei, ele rege de acordo com a lei, com a Perfeito. sua autoridade, com a representação do seu governo. Agora, olha só, você falou do Éden lá, né? Que também é uma imagem muito bonita do santuário. Você pega Perfeito. o santuário, então você tem a terra, Uhum. você tem o Éden e você tem um jardim do Éden. Dentro, interiormente lá, né? Aí a gente quase imagina aqui, né? O pátio,
o santo e o santíssimo. Né? Então, assim, claro, são dois pedagógicos que a gente faz aqui e tal, mas, por exemplo, quando você fala do Jardim do Éden, igual no Santuário Santo dos Santos, você tem o quê no centro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Arca da Aliança. Com o que dentro da Arca da Aliança? A lei. A lei. A lei é o que, de novo? A representação da vontade de Deus. Perfeito. A sua autoridade. Uhum. Quando você fala do Éden, por exemplo, como santuário, o que você tem no centro do Santíssimo, que é o Jardim do Éden? Você tem uma árvore da vida. Uhum. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também está no meio. E o que a árvore do conhecimento do mal representa? Essa legislação de Deus, né? Só Deus pode dizer o que é bem e o que é mal. Perfeito. É a autoridade dele. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal é como se fosse a Arca da Aliança. Sim. No sentido de que ela é a representação da autoridade divina de dizer isso é certo, isso é errado. Não é isso que a lei faz? A lei diz o que é certo e errado. A alimentação do homem, né? Até onde o homem pode ir, né? Até onde ele se reconhece como criador e criatura. Ele é criatura, logo não pode participar de tudo. Tudo é dele, menos uma coisa. E aí parece ter até uma relação, claro, uma relação mais de legislação da árvore do conhecimento do bem e do mal com o próprio sábado. Uhum. Porque enquanto todos os 6 dias é do homem, um é de Deus. Uhum. Todas as árvores são do homem, mas uma pertence a Deus. Sim, porque de novo o sábado, no fim, ele é um símbolo do quê? De Deus como criador. Exato. E se ele é o criador, ele é o legislador. Uhum. Então por que a árvore do conhecimento do mal está fora dos limites do ser humano? Porque olha, você como ser humano, você pode desfrutar de tudo aquilo que eu como legislador digo que é bom. Perfeito. A única coisa que você não pode desfrutar é da minha autoridade. Você não tem a minha autoridade. Uhum. Você tem uma autoridade debaixo do meu governo, como minha imagem, mas você não tem a minha autoridade. Eu que a digo, eu que defino, né? E aí, Leonide, o que acontece quando o ser humano vai e rouba para si esse fruto? Ou seja, ele rouba para si a tábua da lei. Diga assim, eu que vou escrever esse negócio agora. É bem que essa imagem que está acontecendo aqui. Eu sou Deus agora. Deus os expulsa da sua presença, ou seja, do Santo dos Santos, do jardim. Uhum. E o que é colocado para bloquear o acesso ao ser humano no jardim? Os querubins e a sua espada revolvente, né? E aí, quando você vai para o santuário, existe uma separação entre o santo e o santíssimo. Um véu. Um véu. Uhum. O que está bordado nesse véu? Esses querubins. E o que aconteceria se o ser humano tentasse passar pelos querubins? Prefiro nem falar sobre isso. Ó. Só que sabe fulminado. Que isso é interessante? Porque parece haver um padrão no texto bíblico. Porque você vê, lá no Éden, você tem o santuário sendo estabelecido, e em Gênesis capítulo 2, verso 15, os 2 termos que aparecem para o homem, cuidar e guardar do jardim, que é cuidar e trabalhar, são 2 termos que aparecem depois para o sacerdote lá em Números capítulo 5, que devem cuidar e guardar do santuário. Sim. Então, olha que loucura. Essas 2 palavras só aparecem para Adão no jardim e para o sacerdote no santuário. Nunca mais aparecem juntas. Isso quer dizer, no pensamento bíblico, que o sacerdote está para o santuário como Adão está para o Éden. Para o Éden, para o jardim. Então, Adão ali no santuário, ele era um sacerdote. E ele como sacerdote, e aí no caso homem e mulher como sacerdotes, eles entram e pecam dentro do santuário. E aí eu falo desse padrão bíblico porque parece que sempre que o mal ele entra em algum lugar, ele sempre entra via santuário através do sacerdote. Porque você citou Ezequiel capítulo 28, você vai ter as imagens do rei de Tiro e depois um ser maior que o rei de Tiro, e esse ser tem suas pedras preciosas, tem engastes feitos de ouro, ele se veste como sumo sacerdote e ele peca dentro do santuário. Uhum. Profana o santuário. Profana o santuário. Então, na Bíblia, isso eu acho bem curioso, sempre que o mal ele entra, o pecado ele entra, sempre é no santuário através do sacerdote. E se o mal e o pecado entrou no santuário com o sacerdote, qual seria o melhor lugar para resolver esse problema? Se não, no santuário e com o sacerdote. E é justamente esse papel que o Messias vem fazer depois, né? Restaurar a ideia de ser um rei e sacerdote, que a gente já falou também disso aqui, e tentar... Matusalém, né? Melquisedeque, queridos, Melquisedeque. Ele vem tentar restaurar essa posição que era de Adão e restaurar também o santuário. E eu acho isso fantástico porque sempre que a gente vê um filme, alguma coisa, alguma literatura que fala sobre o mal entrando numa sociedade, no local, é sempre um local meio escuro, né? Uhum. No afastado, não vai pra lá, que lugar é escuro, é mal. Só que no texto bíblico e na realidade, o mal entrou dentro da própria casa de Deus. Tanto que a gente chama isso de um mistério da iniquidade, né? Sim. Como que pode um ser que estava tão próximo de Deus ter começado esse pecado no seu coração. Mas ele se voltou contra Deus e agora Deus vai usar o santuário para perdoar os pecados. Sim. Mas por causa desse pecado, há então essa ruptura na relação. Né? E de novo, o problema... Entendo o que eu vou dizer aqui, tô usando palavras, né? Mas o pecado, o problema do pecado não foi a quebra da lei.
Uhum. Foi a ruptura da confiança da relação. Perfeito. Então, assim... Que uma coisa está atrelada à outra. Né? Não é que não foi, claro que foi, mas assim, o que foi definitivamente quebrado foi a relação, foi a ruptura dessa relação. Por isso que a ideia da aliança é esse processo de restaurar uma relação que foi perdida lá atrás. Então agora, ok, vai construir o santuário, mas como esse santuário ele representa um modelo de uma ruptura maior que aconteceu, ele vai representar cada passo dessa ruptura e do processo que vai ser feito para poder reconstruir. Então, de novo, você tem lá o véu, o ser humano tentou passar ali no véu, fulminado. Só vai tentar passar uma vez. Depois do Inclusive tem um tal de Nadab e Abiú aqui. Eles nem chegaram lá, né? Só tinha um fogo meio diferente e já... Né? Ouro de arrasta. De arrasta pra cima. Fogo consumidor. Então, assim, você tem ali, de fato, a presença de Deus. Então, assim, Deus está no meio ali, mas você não vai chegar perto, de novo, da definição do bem e do mal. Exato. Isso é característica divina. A aliança aqui, vocês obedecem. O que o senhor falou, faremos. Não é tipo assim, a gente vai definir o que é certo e errado, tal. Vou arbitrar sobre isso, né? Decidindo o que é certo e o que é errado. Mas, por exemplo, você vai pros profetas, aí os profetas falam o quê? Ai de vocês que dizem bem ou mal e chamam o mal de bem. O que é isso? É comer o fruto de novo. Exato. É tentar entrar no Santíssimo ali e pegar de Deus essa primazia ali. Então, assim, todo o santuário ele é feito em cima desse modelo. Aí, de novo, a gente não sabe precisar qual modelo exatamente, mas a Bíblia dá uma vasta demonstração. Ela vai abrir um leque gigantesco do que poderia ser esse modelo. Mas a gente sabe qual que é a verdade teológica do que Deus está ensinando pra gente. Exatamente. Ele quer mostrar que o que está em xeque é o seu governo e, portanto, a sua relação conosco. Perfeito. E é isso que ele está restaurando. E esse modelo não é só um modelo para trás, né? Por exemplo, um modelo do que tá no céu, um modelo que Deus mostrou, um modelo que Moisés viu, mas também um modelo para frente de como Deus vai lidar com o problema do pecado para a história. Não só no sentido da cruz em si, como é o próprio sacrifício, vai demonstrado isso a cada vez, mas também como esse processo de salvação vai acontecer na cruz, depois da cruz e para a eternidade toda. Então o santuário ele é um modelo completo de o que é salvação para Deus, né? E como Deus vai lidar com o pecado e a salvação de toda a humanidade. Eu tava falando do propiciatório, né? Eu só ler aqui rapidamente, tava lendo enquanto você tava falando aqui, né? Vai lá. Ele tá descrevendo aqui o propiciatório, que é a cobertura. Sim, é a tampa, né? É a tampa, né? Isso. Mas que ao mesmo tempo, olha o que o texto diz. Verso 20. Ele manda construir os querubins, né? Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório, ou seja, a tampa, o assento, em cima da arca, e dentro dela coloca o testemunho que eu lhe darei, ou seja, a lei. Né? Ali, ou seja, no propiciatório, encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que lhe ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, mais uma demonstração disso, né? Deus vai habitar entre os querubins de novo. Eu vou sentar no meu trono para legislar o povo, porque eles são o meu povo e eu sou o rei deles. E a gente às vezes vê essas imagens e pensa que dentro do Santo dos Santos só existia um móvel que era a arca da aliança. Mas na verdade não. No Santo dos Santos existem dois móveis. Um que é a arca e o outro que é a tampa. São dois móveis distintos, mas trabalham juntos, porque um de fato representa esse trono de Deus e o outro é a base dele, que contém a sua lei. Não só a sua lei, mas a sua escolha de quem vai ser o sacerdote, que ali tem o cajado de Arão, posteriormente, que floresceu. Sim. Vai ter um pouco do maná, mostrando a provisão divina para com o povo. Então, esse trono de Deus... Todos os papéis do suzerano, né? Exatamente. A provisão, o cuidado, a escolha. Então isso demonstra no final que o trono de Deus está baseado sobre a sua graça, a misericórdia e a sua legislação, né? É tudo aquilo que ele é. Eu acho que tem uma coisa que vale mencionar aqui na parte de quinta-feira, que é o capítulo 31, e assim a gente encerra a lição. A gente vai mencionar rapidamente aqui, mas tem de novo uma ligação muito forte. Porque o capítulo 31 vai falar sobre Bezalel e o escultor que vai fazer a arte. O artista. O artífice, né? Não é só escultor, ele faz tudo, esse rapaz. Que vai fazer a obra de arte das coisas que vão estar no santuário. Porque o santuário não é um monte de madeira e tecido. Não, é uma obra de arte. Fantástico. De novo, assim, é a beleza da criação. Então tem coisas preciosas, tem bordado, tem escultura, tem imagem de coisa. Tem ourives trabalhando o ouro, a prata, o bronze. Por exemplo, você pega lá o candelabro, né? Tem amêndoas esculpidas, ou seja, aspectos lembrando o Éden, né? Flores. Isso é uma barra de ouro que o cara juntou, fundiu e aí ele fez esse móvel maravilhoso que é o candelabro.
Candelabro não é só um monte de arte para colocar a vela, tá todo esculpido assim, com Exato. flores, com amêndoas, com coisas que remetem de novo à criação, ao Éden, de novo, porque é o ambiente de Deus. É e muito tudo mais, detalhista, né? O negócio. É maravilhoso. Passamos por todas as descrições de como o santuário vai ser feito. Aqui já é no final das descrições já. Que desde o 25 até o 31 é só essas descrições de como deve ser feito. Então o projeto arquitetônico já está todo feito e assinado por Deus. Perfeito. Tá aqui a planta, vai e constrói. Aí ele chama agora o construtor, o pedreiro. Vamos chamar a galera que vai fazer, né? Eis que chamei, verso 2, pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras de engaste, entalho de madeira, todo tipo de trabalho artesanal. E ele vai continuar essa lista depois, mas aí ele vai chamar o olhar para estar aqui também e tal, mas eu acho muito curioso no verso 3, porque ele falou assim, olha, eu chamei o Bezalel e o enchi do meu espírito, do Espírito de Deus. E me corrija se eu estiver errado, mas de Gênesis 1 até Êxodo 31, ninguém. É a primeira vez que o texto diz que Deus colocou o Espírito dele em alguém. Já falou pra gente que o Espírito de Deus paira sobre as águas, né, na criação, lá, o Espírito ajuda a dividir o mar vermelho pelo vento que sopra. O vento, também é o Espírito que sobra sobre o dilúvio. O dilúvio lá com Noé e tudo mais. Mas é a primeira vez que o texto fala assim, eu coloquei o meu Espírito, o Espírito de Deus, na pessoa. Exato. E Deus coloca o Espírito na pessoa, não para dar estudo bíblico, não para pregar, coloca nele para fazer arte. O Espírito de Deus entra em alguém para fazer arte. E eu acho isso fantástico, porque a primeira pessoa na Bíblia cheia do Espírito de Deus é de fato um artista. E hoje, nós, como igreja, inclusive, olhamos para os artistas com um olhar muito preconceituoso. Então o cara da música, não, isso aí é músico, tal. Alguém que faz uma pintura, alguma coisa, a gente não olha com um olhar muito bom. Só que, na verdade, o texto bíblico ele deixa evidente que essa elaboração em arte, escultura, pintura, bordado, é uma coisa que o Espírito de Deus ele guia. Também é um talento sobrenatural e espiritual. E aí você percebe uma coisa que às vezes é meio até impactante, que, na verdade, tudo aquilo que é belo, de certa forma, vem de Deus. Deus ele inspira as pessoas a fazer as coisas belas. E aí eu tô falando coisas belas de fato, né? Às vezes o pessoal olha uma coisa que é bela, mas não é. Essa parada bela é meio filosófico, né? O que significa que não é. Mas aquilo que é belo é um dom de Deus. E se a pessoa vai empregar esse dom para o serviço de Deus ou não, aí é com a pessoa, né? Mas Deus inspira esse Bezalel, esse artista, para fazer uma das coisas mais bonitas que a gente tem no texto bíblico. Sim. Que é, de fato, a casa de Deus. Você falou que é filosófico, mas assim... Filosófico do que o que é o belo, sim, né? Sim, a galera discute, porque de fato, assim, você tem uma variação dependendo da percepção de cada pessoa. Tem um ditado que diz, né? Aquele que ama o feio, belo lhe parece. Mas mesmo assim, as pessoas, elas têm instintivamente uma percepção do que é beleza. Claro que vai ter nuances dependendo da cultura, do contexto, mas assim, as pessoas buscam simetria, beleza. O que a galera discute, na verdade, assim, a arte não é só o belo. Qualquer coisa pode ser arte. Aí beleza. Arte é uma expressão, né? Aí a pessoa vai colocar um pinico de cabeça pra baixo e vai chamar de arte. Cara, nem a pessoa acha aquilo belo. Ela entende que é arte porque é disruptivo, chama atenção pra uma mensagem. É uma desconstrução. Mas arte e beleza não necessariamente são sinônimos. Beleza é beleza, é o belo, é o bonito. Mas bonito tá nos olhos de quem vê. Beleza tá nos olhos de quem vê. Sim, mas cada pessoa que olha, vê, a gente sabe, a gente pode, por exemplo, amar o feio e achar ele bonito, né? Por quê? Por causa que o amor, ele cobre multidão de feiuras. Né? Boa, maravilhoso. Mas ainda assim, a gente reconhece as coisas. A gente se olha no espelho e fala, cara, assim, você tem distorções psicológicas. Você olha no espelho e fala, nossa, sou belo. Não é, não. Às vezes não. Dá pra perceber ali que tem uma... né? O pecado, às vezes, é muito forte na pessoa. O pecado desfigurou e tudo mais. Mas, assim, de fato, o Espírito de Deus, ele tá presente naquilo que é belo, né? Não necessariamente dentro desse contexto, mas Tiago fala que toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes em quem nós somos, ou seja, na luz, no belo, naquilo que é claro, que é visível para todo mundo e tal. Então eu acho muito característico por causa disso, porque a gente coloca a arte, a beleza como algo secundário. Exato. Mas Deus na criação, ele tem essa preocupação, de novo, o santuário ele tá trazendo à tona a criação. Isso eu acho fantástico, né? Porque como você citou, do Espírito de Deus indo sobre Bezalel e sendo preparado, sendo criado alguma coisa, e falando sobre essa questão de belo, quando você volta lá em Gênesis 1, você tem o Espírito de Deus guiando, a criação sendo preparada, e a cada término de dia, Deus ele olha e fala o texto, e viu Deus que era bom.
E é legal porque Deus no texto fala, e viu Deus que era belo, viu Deus que era bonito, legal, show de bola. Fala bom, porque Deus ele olha para a criação e ele enxerga bondade. E isso é uma parada que a gente não para pensar de fato. Como que Deus ele olha para aquilo que ele fez e vê misericórdia, vê amor, vê graça, vê bondade. Então, muito superior do que a beleza em si está a bondade. Então, a própria criação do santuário, além de promover um espaço bonito e belo, também vai promover bondade. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E, inclusive, dos jeitos mais horrendos possíveis por causa do pecado, né? Exato. Algo que parece não tão bonito assim, que é sangue sendo derramado, mas que provê salvação. Promover essa beleza, a bondade de Deus. Exatamente. Eu acho que tem ligações muito mais profundas aqui nesse texto, em relação à criação, ao amor de Deus, à bondade e tal. Bastante coisa, viu? Mas a gente precisa encerrar essa lição aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre o porquê desse santuário no meio do povo. Né? E esse santuário, saiba você, um spoiler aqui, mas já é um gancho. Não, é um gancho. Se você ler a história do próximo história, você vai perceber que quase o santuário foi anulado, viu? Então venha para você também saber mais sobre isso. Então, aí a gente vai falar sobre essa rebeldia, essa apostasia do povo. Aí no episódio seguinte a gente vai falar da Moisés como agora negociador ali, de mediador e tudo mais. E aí no último episódio, para fechar essa série, a gente volta no santuário. Exato. Assim como o texto também volta. A gente vai voltar em alguns pontos aqui desse texto, mas também para discutir os outros capítulos. A gente vai voltar porque ali do 25 em diante, só pra gente ver esses paralelos que são bem legais. Mas tem algumas coisas muito importantes ainda pra gente religar, que a gente vai religar lá na última lição, tá bom? Mas por hoje a gente termina com essa demonstração aqui de como Deus ele pensa em cada detalhe, ele está preocupado também com que a beleza possa, como você falou, revelar a sua bondade. Exato. Né? Inclusive, falando de bondade, esse tema bondade também vai aparecer nos próximos episódios, nos próximos capítulos, boa. de uma forma bem interessante, mas a gente já chega lá. Por enquanto, seja bondoso e deixe seu like nesse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, demonstre sua misericórdia pelo nosso conteúdo abaixo da média, assim, mas enfim... Compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, né, para de fato abençoar nosso ministério aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E na semana que vem a gente se encontra para mais um estudo dessa série excepcional que é o Livro do Êxodo. Leonide, obrigado. Que é isso, tamo junto. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.